Antes de assentar, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Só o retorno mais um pouquinho. Eu não sei o que vocês têm contra esse retorno aqui, que todo culto ele está baixo. Aí eu não consigo me escutar e eu fico forçando a voz, né? Segundo aos Coríntios 5, verso 14, 15 e 16. Todos se encontraram? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Que Deus abençoe a nossa meditação, podem se assentar. Eu sei que em tempos passados nós já temos falado sobre isso, inclusive, por certo, poderemos ter usado até a mesma escritura, mas foi o que Deus nos deu aqui nesta noite. E nós vamos falar, é claro, dentro de um âmbito um pouco talvez diferente do que nós, por certo, já temos falado. Às vezes as pessoas nos perguntam e dizem: pastor, como é que às vezes o senhor fala sobre discernir as pessoas, ter discernimento? Como no caso se discerniria uma pessoa ou discerniria o espírito que está sobre uma pessoa? Um assunto, um tema um tanto interessante. Como poderia, por exemplo, pelo que a pessoa fala, pelo que ele age, vamos dizer, seria porque a pessoa age assim ou age daquele outro jeito? Hoje nós vamos ter um esclarecimentinho um pouco mais amplo sobre este assunto, tá bom? E eu creio que um discernimento de espírito, no modo geral, acho que cada cristão deve ter, né? E aí você vai discernir você mesmo, você vai discernir a fase que você está passando, você vai discernir, quem sabe, a sua querida esposa, o seu querido esposo, e procurar se relacionar, se entender melhor, e principalmente nós, uns para com os outros, porque a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. E às vezes nos falta discernimento para suportarmos uns aos outros. Nós queremos que as pessoas ajam daquela maneira e estabelecemos um limite ou um modelo. E se as pessoas não agem daquela maneira, então aquilo traz aborrecimento. Quando na verdade nós deveríamos ser mais pacientes na questão de suportá-los. O profeta inicia falando, por isso que eu já usei essa escritura aqui, né? Paulo dizendo, porque se logo Cristo morreu para que nós pudéssemos viver, então, se tratando do nosso antigo homem, então todos morreram. Nós passamos da morte para a vida. São João 5:24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, você estava numa época de morte, então você deixou aquele corpo de morte, aquela natureza de morte, e você nasceu do Espírito Santo. Então agora, se você é nascido do Espírito de Deus, você é um cristão, porque cristianismo começa com Cristo. O problema é que às vezes nós queremos exigir cristianismo de um cristão intelectual, de uma pessoa intelectual. E o intelectual não é um cristão.
Intelectual é uma pessoa que tem bastante conhecimento, mas sem Cristo. Agora, ser cristão é ir crescendo até chegar às 7 virtudes que o Cordeiro teve. Agora, não esqueça que Cristo nasceu numa manjedoura. Na mensagem A Pequena Luz Resplandecente, o profeta diz que o coração de cada cristão é uma manjedoura. Quando você nasce do Espírito Santo, ele nasce ali na sua alma e ali ele vai crescendo de fé, virtude, ciência, temperança. Amém? Cristo já não nasceu um adulto para nos mostrar que não é do dia para a noite que você vai se tornar um homem perfeito, um cristão perfeito. Mas algumas características com o tempo vai aparecendo em você. Não é maravilhoso isto? Agora, se você não morrer para si mesmo, para que ele possa nascer, aí fica difícil, porque você vai ter o conhecimento do que é um cristão, do que é a Bíblia Sagrada, do que deveria ser uma vida de filho de Deus, mas você não tem nada em você para dar sustentabilidade àquele conhecimento. Agora, a vida de Cristo em nós sustenta aquilo que nós cremos e falamos. Qualquer homem, aquele sacerdote, se ele tivesse somente discernido do Espírito, como eu estou falando a vocês nesta manhã, embora o mundo falasse tanto deles, eles teriam conhecido se eles tivessem olhado na palavra e se eles tivessem visto o seu propósito. Porque Isaías 53 diz que ele não viria para brilhar, para estrelar. Ele viria para morrer como um cordeiro mudo. É ou não é verdade? Então, se eles tivessem um pouco de discernimento e visto o programa de Cristo que ele tinha estabelecido na sua trilhada, então eles deveriam ter discernimento se ele era o homem de Deus, se ele era o Messias ou se não era, ou se eles dependeriam de opiniões particulares. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São dos motivos, os objetivos e os propósitos das coisas. Ou então, você vai depender da opinião de mais alguém e você sempre ficará em problemas. Ele sempre estava falando aquilo que glorificava o Pai. Amém? Eles disseram: este homem é um grande curador. Ele faz estas coisas assim. Ele disse: eu não posso fazer nada até que o Pai me mostre. Não sou eu quem faço as obras, é o Pai que está em mim. Ele faz as obras. Ele nunca levou a glória. Por isso diz Filipenses capítulo 2 que, embora tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se. Louvado é o nome de Jesus. E em São João 14, como o profeta diz aqui, ele disse isso: não sou eu que faço as obras, o Pai que está em mim é que faz as obras. Se ele, que nele habitava a plenitude de toda a divindade, não era ele que fazia, quem que faz hoje? É nós que fazemos? É você, irmã, que está conseguindo viver a vida cristã? É você que deixou de fazer isso? É você que deixou de fazer aquilo? Irmãos, foi você que conseguiu deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo? Disse: não sou eu, mas é Deus em mim é que faz as coisas. Pronto. Em tudo glorificava ao Pai. Nem mesmo tomaria nenhum servo de Deus a glória. Nem mesmo tomaria nenhum servo de Deus um dom de Deus e tentaria glorificar a si mesmo, diz o profeta. Se ele não fez, se muito menos um servo de Deus hoje tentaria fazer isso. Ou qualquer coisa, mas a sua exata realização é fazer algo para glorificar a Deus. Porque aí, irmão, vai por terra tudo. Se eu estou tentando fazer algo para glorificar a Deus, e alguém não está reconhecendo a mim, alguém não está levando em conta, alguém não está dando valor, eu não estou fazendo para mim mesmo.
O importante é que as obras testificam de que Deus está fazendo. E que o povo glorifique a Deus ao nosso respeito, como disse o apóstolo São Paulo. Mas por que aquele pequeno mérito? Vamos discernir os espíritos. Mas a sua exata realização é fazer algo para glorificar a Deus. Isso é porque você vê a mesma coisa hoje. Nós devemos ter o discernimento de espírito para ver as pessoas e o que elas estão tentando fazer. Estão elas tentando glorificar a Deus? Estão elas tentando glorificar a si mesmas? Agora, o Espírito de Deus trabalhando no homem faz o homem agir como Deus. Misericórdia. Preste atenção, que não é algo difícil de entender. Jesus nasceu, cresceu, quando teve maioridade, foi batizado, tomou a sua cruz, amém? Cumpriu o seu ministério, ele tomou a sua cruz, foi para o Calvário, fez a obra que tinha que ser feita e ascendeu à glória. E lá intercede. Como é que o cristão faz? O cristão chega à idade de discernir entre o certo e o errado, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue umas pegadas que foi deixada, 1 Pedro capítulo 2. E ele ainda deixou as pegadas para que nós fôssemos para o mesmo Calvário que um dia ele trilhou. E o que seria o Calvário que ele deixou para nós hoje? Sendo maltratado, não maltratar, sendo perseguido, não perseguir, sendo maldito, bem dizer. Esse é o Calvário. Ao ponto de carregar essa cruz, de chegar num ponto que nós não conseguimos mais ver nada em nós, que estamos completamente mortos. Para que aí ele possa vir derramar a sua plenitude, e aí nós ascendermos também em glória. Mas enquanto não tiver consumado, enquanto não tiver cada centímetro de nós morto nesse Calvário, ele não pode terminar a obra. Então, se nós aceitamos a Cristo, se as pessoas aceitam a Cristo, querendo ficar debaixo dos holofotes do mundo, querendo brilhar, querendo estrelar, querendo ser reconhecido, olha, eu acho que você tomou a cruz do lado contrário. Eu acho que você não está rumando para o Calvário, você está rumando para cima de um monte para que todos te vejam. E foi para lá que Satanás levou Jesus. E de lá mostrou toda a glória, porque é de lá que vê. Então vamos discernir. E esse Espírito de Cristo em nós, diz o profeta, vai nos levar a agir como Deus agiu. Não é de se admirar que Jesus disse, não está escrito, vós sois deuses, e se chamaram deuses aqueles a quem o Espírito de Deus foi dirigido. Como podeis condenar-me então quando sou filho de Deus? Se vós pudesseis ver o Espírito de Deus em Moisés, o qual era Deus, Moisés era um Deus, José era um Deus, os profetas foram deuses. A Bíblia diz que eles foram. Não é que eles eram Deus, eles foram Deus nas etapas em que o Espírito de Deus os possuiu. Estão compreendendo? Leia a mensagem do desvelar de Deus. Deus velava-se nesses homens, se escondia nesses homens. E cada um deles personificou etapas da vida de Cristo. Só rapidinho para que os novos possam entender, né? Quando Moisés nasceu, houve uma perseguição de crianças. Foi ou não foi? Tipificando a Cristo, quando ele viria. Poderia pegar outros tipos que Moisés representou. Quando José estava na idade, como Jesus, o que aconteceu? Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Jesus veio pelos seus e os seus não o receberam. E quem que os vendeu? Foi um dos seus próprios 12.
por certas quantias de moeda de prata. Quem foi que vendeu José? Foi seus próprios irmãos por moedas de prata também para o Egito. Jesus foi para o Calvário e ficou entre dois ladrões. Um foi salvo, o outro foi condenado, até onde sabemos. E José foi para a cova também. O copeiro foi morto. O padeiro, perdão, e o copeiro voltou ao seu posto novamente. E depois que ele saiu de lá, ele foi exaltado à destra de Faraó. E Jesus, depois que saiu também lá do seu poço, ele foi exaltado à destra da majestade nas alturas. Davi, leia o Salmo 22. Davi prefigurou a crucificação de Cristo quase por completa. Deus meu, por que me desamparaste? Todos que passam, veja e contempla-me. E zomba e diz, aonde está o teu Deus? Todos que passam podem contemplar os meus ossos. Lembra-se quando Davi foi enxotado de ser rei pelo seu próprio filho? Ele subiu o Monte das Oliveiras e chorando e olhando e lamentando sobre a cidade. Mais tarde Jesus fez a mesma coisa. Cobriu-se também, chorou sobre Jerusalém, disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos quis vos ajuntar como a galinha junta seus pintainhos, mas você não quisesse dar ouvido. Eis que a tua casa ficará deserta. Então, meu querido, estes homens foram chamados deuses, porque o Espírito de Deus veio sobre eles. Tá? E quando um homem ele é tão ungido com o Espírito, e aí onde é que muitas pessoas não me entendem? Eu espero que isso não soe forte para muitos, que quando assumimos essa tribuna aqui, e estamos sob a unção do Espírito Santo, no dia do julgamento talvez, eu espero que você não esteja lá, e eu não quero que nenhum de vocês esteja no julgamento, a não ser para julgar, que a Bíblia diz que vamos fazer isto. Mas você vai ver quantas vezes você ouviu Deus falar com você e você não creu que era Deus que estava falando. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Quando um homem é tão ungido com o Espírito, agora deixe isso entrar realmente profundo sobre a quinta costela ao lado esquerdo. Quando um homem é ungido do Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais, é Deus movendo nele. Às vezes é julgado mal, porque é Deus que o leva a agir daquela maneira. E por que não dizer, se Deus é peculiar? Jesus foi popular? Jesus foi sociável? Algumas coisas são estranhas, muito estranhas. Mas vamos seguindo aqui, porque isso é muito bom para nós. Vamos continuar falando de um servo de Deus. Mas se ele tem um dom de Deus, e ele está tentando edificar o corpo de Cristo, então eu não me importo ao que ele pertence. Irmãos, eu volto a repetir. Eu não sei aonde nós, por favor, guarde essa palavra nós, porque é meu povo e eu estou incluso no meio dele. Eu não quero generalizar e discriminar ninguém. Vocês podem dizer amém também? Você crê que o povo nosso da mensagem do mundo inteiro é o nosso povo? Sem importar onde estão e o que pensam e o que agem? Então nós podemos dizer nós. Eu não sei aonde nós arrumamos essa questão de fazer piquetes. Isso aqui pertence ao ministério tal, esse aqui pertence ao grupo tal, ao companheirismo tal. Eu não consigo ver aonde arrumaram isso. Porque o assunto é, não importa aonde a pessoa esteja, há quanto tempo a conhecemos, se pode ver 100% do meu ponto de vista ou se não pode, mas se está ganhando alma, se está pregando a mensagem do dia, qual que é o problema?
Senhor, tem alguém pregando ali, mas não quer se unir conosco. E o Senhor é a voz do dia, o Senhor é a palavra do dia. Ele disse: pode alguém estar pregando sobre mim, falando sobre mim, contra mim ao mesmo tempo? Em outras palavras, se ele não quer juntar comigo, é um direito dele. Se ele não quer estar aqui no grupo, é um direito dele, mas ele está falando sobre mim, ele está pregando sobre mim, deixa o homem pregar. Nem Jesus proibiu, meu Deus. Mas não tudo tem que estar debaixo da nossa tutela. Tem que respeitar que eu sou o pioneiro aqui, tem que respeitar que eu... Sabe o que nós temos que respeitar? Mas se não for Deus, já está em problema. E se for Deus, você está em paz. Apenas ore. Amém? Mas não, nós temos que estabelecer. Não importa o que ele pertença, você não está discernindo o homem, você está discernindo o espírito, a vida que está no homem. Isto foi o que Deus nos mandou fazer. Nenhuma vez nós fomos comissionados para discernir o grupo do homem. E eu não sei onde é que arruma tanto ismo. Porque um diz que tem o ismo disso, o ismo daquilo, o ismo disso, o ismo daquilo. Mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o espírito do homem. O que ele está tentando fazer, o que o Espírito em sua vida está tentando guiá-lo. E então, se podemos encontrar que ele está tentando guiar o povo, não para dispersá-los, mas para juntá-los, e para trazer a igreja do Deus vivo, não todos para uma denominação, mas para um entendimento, um companheirismo, para uma unidade de espírito. Então, se ele é chuva seródia ou chuva temporã ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. E o espírito que está nele, não importa a qual movimento ele pertence. O espírito que está nele está tentando apontar o povo ao Calvário. E é lá onde todos nós temos que chegar. Longe de si mesmo ou longe de qualquer outra coisa, sua única realização é apontá-los ao Calvário. Ele não importa nem mesmo se é conhecido ou não. Ele não importa se o seu próprio movimento, qual é bom ver, é bom se ele é um metodista, um presbiteriano, um católico. Nossa. Agora imagine nós que somos batizados em nome de Jesus, que cremos no profeta, que tomamos a ceia correta, que temos todas as bases principais certas. Só porque um acha que vai acontecer isso, ou que vai acontecer aquilo, não una que aquilo lá não, porque aquilo lá é Babilônia, viu? Vocês nem sequer põem o pé lá para vocês não se contaminar. Vai caçar o que fazer, meu querido. Vai se converter, filho de Deus. Vai se arrepender dos seus pecados. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Perdemos de vista a coisa, irmãos. Discernimento zero. Mas o que está tentando ele fazer, o propósito do seu coração, que ele está tentando conseguir, então você pode ver o que está na vida do homem. Aí poderíamos dizer o que ele disse, divindade explicada. Eu prefiro estar errado na doutrina. E olha que você sabe que uma doutrina errada pode tirar uma pessoa da salvação. Mas ele disse que preferiria estar errado na doutrina, mas certo no seu espírito, do que certinho doutrinariamente, com todas as éticas, com todas as formações, com todos os bons costumes, com tudo, e errado no espírito. Tentando levar aquele povo para um sistema,
ou construir junto com aquele povo um grande nome para si, para que quando morra fica lá o museu dele lá estampado para que todo mundo veja. Isso aqui foi o grande homem. Vai, meu amigo, perdeu a visão. Você sabe por quê? Porque quem partiu para o outro lado, que museu você contempla? Fala para mim. E outra coisa, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Às vezes eu fico me perguntando, as 7 maravilhas do mundo, aí coloca lá a Torre Eiffel, coloca lá a Muralha da China, coloca o Cristo Redentor, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Todas essas 7 maravilhas, ó. Agora tem uma coisa que vai permanecer. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras então você pode ver o que está na vida do homem, no seu motivo, não para a sua denominação, se são para consigo mesmo, se são para as coisas mundanas, se são para grandes nomes, para dizer, eu predisse aquilo e aconteceu exatamente. Agora você vê o que está lá errado, para começar. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe tem dado, como um mestre, como um profeta é um pregador, todos sabemos disto. Se está fazendo isso, diz o profeta, para a glória de Deus, isso vai terminar bem. Amém? Graças a Deus. Só mais um minutinho, nós já vamos embora. Eu acho que Deus já nos falou o suficiente. Agora, isso vai dizer de nós, a igreja agora. Agora, o mesmo Espírito que estava em Davi, que estava manifestando em plenitude em Cristo, está na igreja hoje, chamando ao povo. Quantas vezes eu vos tenho ajuntado? E quando você vê as separações e as diferenças, e a fraternidade dispersa, e a vida cristã um contra o outro, então isso faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. Você está tentando realizar algo, um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre está tentando trazer a igreja para a unidade do Espírito. E a unidade do Espírito para que eles possam conhecer Deus, tentando realizar isso, não importa o que as denominações eles pertencem, ou coisa a respeito disto. Nós temos discernimento de Espírito para discernir o Espírito que está no homem para ver se isso é o Espírito de Deus ou não. Ou seja, se o Espírito de Deus hoje está em mim, segundo a mensagem aqui, a minha visão tem que ser esta. Sempre meu coração terá algo clamando para ver uma unidade de Espírito. Sem me importar de que maneira a pessoa está vendo no momento ou que ele entenda, mas discernir o Espírito que está nele e o que está em mim, tentando trazê-lo para uma unidade do Espírito. Agora nós observamos quando ele estava aqui na terra, como ele trabalhou bem. Eu observei outra coisa que veio à minha mente. Observou você quando Davi foi rejeitado como rei? Ele saiu da cidade, um pequeno benjamita, a qual estava suposto a ter... Aí que ele vai dizer, eu poderia ler na íntegra, aquele aleijado que tacava pedra em Davi, o profeta disse que esse aleijume hoje é espiritual. E quando fosse pessoas que têm deficiência, aleijume espiritual, que fica apedrejando e tentando humilhar quem está tentando fazer algo para Deus, o profeta de Deus disse, não se preocupe, siga o seu propósito, siga o seu caminhar, porque essas pessoas às vezes são ordenadas para fazer isto, simplesmente para adicionar glória na sua vida, porque quanto mais atribulado for, mais glória você vai ter. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Então não tem
como se diz, vitória sem conquista. E não tem conquista se não tiver lutas e não tiver tribulações. Então deixa quem quiser criticar a sua vida, seja alguém da família, seja alguém da vizinhança, seja alguém no trabalho. Talvez por você levar a palavra tão a sério como você leva, muitas vezes as pessoas que têm alelume espiritual, que para eles de qualquer jeito serve, então sempre vão te apedrejar. Sempre vão dizer para você que você está exagerando, que isso não tem necessidade, porque todo mundo segue, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Você simplesmente diz, deixa tacar pedra, deixa. Alguém diz, você quer que eu cale a boca dela? Eu sei algo da vida. Não falo nada. Simplesmente vamos andando. Amém? Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe. Que Deus te ajude. E que possamos sair daqui com mais um pouquinho de discernimento nesta noite. Você vai sair ou não? Está mais centrado agora no Senhor? Então qual é a nossa meta? Um resumo. Trazer uma unidade de espírito. Trazer aquilo que estava em Cristo para as nossas vidas. Como discernir um espírito que está sobre uma pessoa? Eu estava esquecendo essa parte, como eu disse para você. Por exemplo, uma pessoa diz que você errou contra ela. E ela te procura e quer um acerto. Ou talvez ela te surpreendeu numa falta. E ela diz que quer encaminhar e acertar a sua vida. Que é um dever dela. Isso é Gálatas 6. Mas, sob que espírito? A Bíblia diz assim: se alguém entre vós for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Mas e se a pessoa está alterada, está nervosa, está rancorosa, você vai aceitar aquele acerto? Porque se você aceita, você diz, pastor, mas era um acerto, eu tinha que fazer, certo. Mas sob um espírito errado, aquela pessoa não quer acerto. Às vezes ele quer vingança. Porque a questão ali diz, espírito de mansidão. E quando alguém tem o espírito de mansidão, então ele vai te procurar para te levantar, não para te afundar. Entendeu? Então, se alguém vem, mesmo usando a palavra, mas você discerne o espírito que está na pessoa, você diz, irmão, continue orando por mim, eu vou orar por você. Quando o irmão tirar essa cólera, esse nervoso que está sobre o irmão me procura, nós vamos se assentar, nós vamos pôr todos os pingos no i, e nós vamos fazer o que tem que ser feito. Mas o irmão não está no espírito que a palavra de Deus diz que deveria estar. Esse não é espírito, irmão, para acerto. Amém? Se uma pessoa vem até você e diz, irmão, eu não aguento mais aquela mulher, eu não aguento mais aquele homem, eu não aguento mais aquela minha irmã, eu não aguento mais aquele irmão. Como você tem que se dirigir a ela? Esse irmão, você acha que eu ainda estou errado? Se não, talvez não esteja, mas o espírito que está em você está errado. Talvez ela está errada em agir dessa forma, mas um espírito errado está sobre você. Mas por quê? Sobre mim? Primeiro a Bíblia diz, suportai um ao outro em amor. A irmã não está tendo temperança, o irmão não está tendo temperança, primeiro para suportá-lo. E outra coisa, não é para mim que você tem que falar. Amém? Isso chama discernir pela palavra. Louvado é o nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé, senão nessa conversa aqui nós vamos longe. Você tem uma palavra de agradecimento? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ajude-nos, ó Senhor. Aumenta o nosso discernimento, a nossa visão espiritual. Permita que sejamos pessoas maduras, pessoas capazes de viver melhor diante do Senhor e da Tua santa presença.
Obrigado por estas vidas presentes e por aqueles que por esse vídeo onde ouvir esta pregação, permita que lhe tragam edificação espiritual. Nós colocamos cada um deles em tuas mãos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.